Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Curiosidades das Guerras. Hoje falaremos sobre Putin, a história do líder russo. Seu nome, Vladimirovich Putin, nascido em 7 de outubro de 1952, em Leningrado, Rússia, antiga União Soviética, atual cidade de São Petersburgo, foi oficial de inteligência russo e atual político e presidente do país. Hoje iremos relatar seu perfil histórico, ao qual é o centro das atenções do mundo devido à atual guerra da Ucrânia no leste europeu. Porém antes, não deixe de se inscrever em nosso canal, curta, comente e compartilhe nossos vídeos. A sua participação nos ajuda na criação de novos conteúdos. Putin nasceu em 7 de outubro de 1952 em Leningrado, antiga União Soviética, caçula de 3 filhos de Vladimir Spiridonovich Putin, de 1911 a 1999, e Maria Ivanovna Putina, nascida em Shelomov, de 1911 a 1998. Seu avô, Spiridon Putin, foi cozinheiro pessoal de Vladimir Lenin e Joseph Stalin. O nascimento de Putin foi precedido pela morte de 2 irmãos, Viktor e Albert, nascidos em meados da década de 1930. Albert morreu na infância e Viktor morreu de difteria durante o cerco de Leningrado pelas forças da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. A mãe de Putin era operária de fábrica e seu pai era um recruta da Marinha Soviética, servindo na frota de submarinos no início dos anos 1930. No início da Segunda Guerra Mundial, seu pai serviu no batalhão de destruição do NKVD. Mais tarde, ele foi transferido para o exército regular e foi gravemente ferido em 1942. A avó materna de Putin foi morta pelos ocupantes alemães da região de Tver em 1941. E seus tios maternos desapareceram no Frente Oriental durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1º de setembro de 1960, Putin começou na escola 193 em Baskov Lane, perto de sua casa. Ele era um dos poucos na classe de aproximadamente 45 alunos que ainda não eram membros da Organização dos Jovens Pioneiros. Aos 12 anos, começou a praticar sambo e judô em seu tempo livre. Ele gostava de ler as obras de Karl Marx, Engels e Lenin. Putin estudou alemão na St. Petersburg e fala alemão como sua segunda língua. Putin estudou direito na Universidade Estadual de Leningrado, agora Universidade Estadual de São Petersburgo, em 1970, e se formou em 1975. Sua tese foi sobre o princípio de comércio da nação mais favorecida em direito internacional. Enquanto estava lá, ele foi obrigado a ingressar no Partido Comunista da União Soviética e permaneceu membro até que ele deixou de existir, quando foi proibido em agosto de 1991. Putin conheceu Anatoly Sobchak, um professor assistente, que ensinou direito empresarial, e que mais tarde se tornou o coautor da Constituição Russa de esquemas de corrupção na França. Putin seria influente na carreira de Sobchak em São Petersburgo, e Sobchak seria influente na carreira de Putin em Moscou. Carreira na KGB. Em 1975, Putin ingressou na KGB e treinou na 41ª Escola da KGB em Oka, Leningrado. Após o treinamento, ele trabalhou na 2ª Diretoria Principal, Contra-Inteligência, antes de ser transferido para a 1ª Diretoria Principal, onde monitorava estrangeiros e funcionários consulares em Leningrado. Em setembro de 1984, Putin foi enviado a Moscou para treinamento adicional no Instituto Yuri Andropov Bandeira Vermelha. De 1985 a 1990, ele serviu em Dresden, Alemanha Oriental, usando uma identidade falsa como um tradutor. Putin e seus colegas foram orientados principalmente a coletar recortes de imprensa, contribuindo assim para as montanhas de informações inúteis produzidas pela KGB, escreveu a russo-americana Masha Gessen em sua biografia de Putin em 2012. Seu trabalho também foi subestimado pelo ex-chefe de espionagem da Stasi, Markus Wolf, e pelo ex-colega de Putin na KGB, Vladimir Uzoltsev. A jornalista Catherine Belton escreveu em 2020 que essa minimização era na verdade uma cobertura para o envolvimento de Putin na coordenação da KGB e no apoio à facção terrorista do Exército Vermelho, cujos membros frequentemente se escondiam na Alemanha Oriental com o apoio da Stasi. Dresden foi preferida como uma cidade marginal, com apenas uma pequena presença de serviços de inteligência ocidentais. Justamente para facilitar o serviço secreto de espionagem da KGB a alvos do Ocidente. Klaus Schwab, que alegou ter sido recrutado por Putin, disse que este também lidou com um neonazista, Rainer Sonntag,
e tentou recrutar um autor de um estudo sobre venenos. Putin também teria encontrado alemães para serem recrutados para assuntos de comunicações sem fio junto com um intérprete. Ele esteve envolvido em tecnologias de comunicação sem fio no Sudeste Asiático devido a viagens de engenheiros alemães, recrutados por ele, para o Ocidente. Segundo a biografia oficial de Putin, durante a queda do Muro de Berlim, que começou em 9 de novembro de 1989, ele salvou os arquivos do Centro Cultural Soviético, Casa da Amizade, e da Vila da KGB, em Dresden, para as autoridades oficiais da pretensa Alemanha Unificada, para impedir que manifestantes, incluindo a KGB e agentes da Stasi, de obtê-los e destruí-los. Ele então supostamente queimou apenas os arquivos da KGB, em poucas horas, mas guardou os arquivos do Centro Cultural Soviético para as autoridades alemãs. Nada é dito sobre os critérios de seleção durante esta queima, por exemplo, sobre arquivos da Stasi ou sobre arquivos de outras agências da República Democrática Alemã ou da União Soviética. Ele explicou que muitos documentos foram deixados para a Alemanha apenas porque a fornalha estourou, mas muitos documentos da vila da KGB foram enviados para Moscou. Após o colapso do governo comunista da Alemanha Oriental, Putin se demitiu do serviço ativo da KGB por causa de suspeitas levantadas sobre sua lealdade durante manifestações em Dresden e anteriores, embora a KGB e o exército soviético ainda operassem na Alemanha Oriental. Ele retornou a Leningrado no início de 1990 como membro das Reservas Ativas, onde trabalhou por cerca de 3 meses com a seção de Assuntos Internacionais da Universidade Estadual de Leningrado, reportando-se ao vice-reitor Yuri Molchanov, enquanto trabalhava em sua tese de doutorado. Lá, ele procurou novos recrutas da KGB, observou o corpo discente e renovou sua amizade com seu ex-professor, Anatoly Sobchak, que em breve seria o prefeito de Leningrado. Putin afirma que renunciou ao posto de tenente-coronel em 20 de agosto de 1991, no segundo dia da tentativa de golpe de Estado soviético de 1991, contra o presidente soviético Mikhail Gorbachev. Putin disse: assim que o golpe começou, decidi imediatamente de que lado estava. Em 1999, Putin descreveu o comunismo como um beco sem saída, longe da corrente principal da civilização. Carreira política. De 1990 a 1996, administração de São Petersburgo. Em maio de 1990, Putin foi nomeado conselheiro para assuntos internacionais do prefeito de Leningrado, Anatoly Sobchak. Em entrevista de 2017 a Oliver Stone, Putin disse que se demitiu da KGB em 1991, após o golpe contra Mikhail Gorbachev, pois não concordava com o que havia acontecido e não queria fazer parte da inteligência no novo governo. De acordo com as declarações de Putin, nesse período ele trabalhou como motorista de táxi particular para ganhar um dinheiro extra. Em março de 1994, Putin foi nomeado primeiro vice-presidente do governo de São Petersburgo. Em maio de 1995, ele organizou a filial de São Petersburgo do partido político pró-governo Nossa Casa Rússia, o Partido Liberal do Poder fundado pelo primeiro-ministro Viktor Chernomyrdin. Em 1995, ele administrou a campanha eleitoral legislativa desse partido. De 1995 a junho de 1997, foi o líder de seu ramo de São Petersburgo. De 1996 a 1999, início da carreira em Moscou. Em junho de 1996, Sobchak perdeu sua candidatura à reeleição em São Petersburgo, e Putin, que liderou sua campanha eleitoral, renunciou a seus cargos na administração da cidade. Mudou-se para Moscou e foi nomeado vice-chefe do Departamento Presidencial de Administração de Propriedade chefiado por Pavel Borodin. Ele ocupou esse cargo até março de 1997. Ele foi responsável pela propriedade estrangeira do Estado e organizou a transferência dos antigos ativos da União Soviética para a Federação Russa. Em 25 de maio de 1998, Putin foi nomeado primeiro vice-chefe do Estado-Maior Presidencial para as regiões, em sucessão a Victoria Mitina. Em 15 de julho, foi nomeado chefe da Comissão para a Preparação de Acordos sobre a Delimitação do Poder das Regiões e chefe do Centro Federal ligado ao presidente, substituindo Sergei Chakra. Após a nomeação de Putin, a comissão não concluiu tais acordos, embora durante o mandato de Chakra como chefe da Comissão 46, tais acordos tenham sido assinados. Mais tarde, depois de se tornar presidente,
Putin cancelou todos os 46 acordos. Em 25 de julho de 1998, Yeltsin nomeou Putin diretor do Serviço Federal de Segurança, FSB, a principal organização de inteligência e segurança da Federação Russa e sucessora da KGB. Em 9 de agosto de 1999, Putin foi nomeado um dos 3 primeiros vice-primeiros ministros e mais tarde, naquele dia, foi nomeado primeiro-ministro interino do governo da Federação Russa pelo presidente Yeltsin. Yeltsin também anunciou que queria ver Putin como seu sucessor. Mais tarde, naquele mesmo dia, Putin concordou em concorrer à presidência. Em 31 de dezembro de 1999, Yeltsin renunciou inesperadamente e, de acordo com a Constituição da Rússia, Putin tornou-se presidente interino da Federação Russa. Ao assumir esse papel, Putin fez uma visita previamente agendada às tropas russas na Chechênia. O primeiro decreto presidencial que Putin assinou em 31 de dezembro de 1999 foi intitulado Sobre garantias para o ex-presidente da Federação Russa e os membros de sua família. Isso garantiu que acusações de corrupção contra o presidente e seus parentes não seriam levadas a júri. Isso foi mais notavelmente direcionado ao caso de suborno Mabetex, no qual os membros da família de Yeltsin estavam envolvidos. Em 30 de agosto de 2000, uma investigação criminal na qual o próprio Putin, como membro do governo da cidade de São Petersburgo, foi acusado e era um dos suspeitos principais do caso, foi arquivado. Enquanto seus oponentes se preparavam para uma eleição em junho de 2000, a renúncia de Yeltsin resultou na realização das eleições presidenciais em 26 de março de 2000. Putin venceu no primeiro turno com 53% dos votos. A posse do presidente Putin ocorreu em 7 de maio de 2000. Ele nomeou o ministro das Finanças, Mikhail Kazyanov, como primeiro-ministro. O primeiro grande desafio à popularidade de Putin veio em agosto de 2000, quando ele foi criticado pela suposta má gestão do desastre do submarino Kursk. Essa crítica foi em grande parte porque levou vários dias para Putin voltar de férias, e vários outros antes de visitar o local. Entre 2000 e 2004, Putin iniciou a reconstrução da condição de pobreza do país, aparentemente ganhando uma disputa de poder com os oligarcas russos, chegando a um grande acordo com eles. Essa barganha permitiu que os oligarcas mantivessem a maior parte de seus poderes, em troca de seu apoio explícito e alinhamento com o governo de Putin. Putin foi impedido de um terceiro mandato consecutivo pela Constituição. O primeiro vice-primeiro-ministro Dmitry Medvedev foi eleito seu sucessor. Em uma operação de mudança de poder em 8 de maio de 2008, apenas um dia depois de entregar a presidência a Medvedev, Putin foi nomeado primeiro-ministro da Rússia, mantendo seu domínio político. Putin disse que superar as consequências da crise econômica mundial foi uma das duas principais conquistas de seu segundo mandato. A outra foi estabilizar o tamanho da população da Rússia entre 2008 e 2011, após um longo período de colapso demográfico que começou na década de 1990. No Congresso do Rússia Unida em Moscou em 24 de setembro de 2011, Medvedev propôs oficialmente que Putin concorresse à presidência em 2012, uma oferta que Putin aceitou. Dado o domínio quase total da política russa do Rússia Unida, muitos observadores acreditavam que Putin tinha um terceiro mandato garantido. Esperava-se que a medida colocasse Medvedev na chapa do Rússia Unida nas eleições parlamentares de dezembro, com o objetivo de se tornar primeiro-ministro no final de seu mandato presidencial. Após as eleições parlamentares de 4 de dezembro de 2011, dezenas de milhares de russos se engajaram em protestos contra a suposta fraude eleitoral, os maiores protestos da época de Putin. Os manifestantes criticaram Putin e o Rússia Unida e exigiram a anulação dos resultados das eleições. Esses protestos provocaram medo de uma revolução na sociedade. Putin organizou vários grupos paramilitares leais a ele e ao Partido da Rússia Unida no período entre 2005 e 2012 para conter tais levantes e sufocar os líderes dos protestos. Em abril de 2021, após um referendo, ele sancionou emendas constitucionais, incluindo uma que lhe permitiria concorrer à reeleição mais 2 vezes, potencialmente estendendo sua presidência até 2036. Casos com suposto envolvimento de Putin. Envenenamento de Alexander Litvinenko. O final de 2006 trouxe relações mais tensas na sequência da morte por envenenamento por polônio em Londres do ex-oficial da KGB e FSB Alexander Litvinenko, que se tornou um agente do Mi-6 em 2003. Em 2007,
A crise nas relações continuou com a expulsão de 4 enviados russos, sobre a recusa da Rússia em extraditar o ex-guarda-costas da KGB, Andrei Lugovoy, para enfrentar as acusações do assassinato de Litvinenko. Espelhando as ações britânicas, a Rússia expulsou diplomatas do Reino Unido e tomou outras medidas de retaliação. Entre 2015 e 2016, o governo britânico realizou um inquérito sobre a morte de Alexander Litvinenko. Seu relatório afirma: a operação do FSB para matar o Sr. Litvinenko foi provavelmente aprovada pelo Sr. Patrushev e também pelo presidente Putin. O relatório delineou alguns possíveis motivos para o assassinato, incluindo as declarações públicas de Litvinenko e livros sobre o suposto envolvimento do FSB em assassinato em massa, e o que era sem dúvida uma dimensão pessoal do antagonismo entre Putin e Litvinenko, levou ao assassinato. Envenenamento de Sergei Skripal. Em 4 de março de 2018, o ex-agente duplo Sergei Skripal foi envenenado com um agente nervoso Novichok em Salisbury. Novichok é uma série de agentes nervosos que a União Soviética e a Rússia desenvolveram entre 1971 e 1993. 10 dias depois, o governo britânico acusou formalmente o Estado russo de tentativa de homicídio, acusação que a Rússia negou. Depois que o Reino Unido expulsou 23 diplomatas russos, uma ação que mais tarde seria respondida com uma expulsão russa de 23 diplomatas britânicos, o secretário de Relações Exteriores britânico, Boris Johnson, disse em 16 de março que era extremamente provável que Putin tivesse ordenado pessoalmente o envenenamento de Skripal. O porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, chamou a alegação de má conduta diplomática chocante e imperdoável. Crise e invasão russo-ucraniana de 2021 a 2022. Após a Revolução da Dignidade pró-ocidental na Ucrânia em 2014, Putin tomou as regiões orientais do país e anexou a Crimeia. Em fevereiro de 2022, ele lançou uma guerra para ganhar o controle do restante do país e derrubar o governo eleito sob o pretexto de que era dirigido por nazistas. A invasão da Ucrânia levou à condenação mundial de Putin e a sanções maciças à Federação Russa. Em setembro de 2021, a Ucrânia realizou exercícios militares com as forças da OTAN. O Kremlin alertou que a expansão da infraestrutura militar da OTAN na Ucrânia cruzaria linhas vermelhas para Putin. O porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, negou as alegações de que a Rússia estava se preparando para uma possível invasão da Ucrânia. Em 24 de fevereiro, Putin, em um discurso televisionado, anunciou uma operação militar especial na Ucrânia, lançando uma invasão em grande escala. Ele disse que o objetivo da operação era proteger as pessoas, na região predominantemente de língua russa de Donbás que, segundo Putin, há 8 anos, enfrenta humilhações e genocídios perpetrados pelo regime de Kiev. O episódio dessa história você poderá acompanhar no card aqui em cima do vídeo, que o Curiosidades das Guerras fez uma semana antes da invasão. As ações da Rússia na Ucrânia, incluindo o suposto uso de bombas de fragmentação e armas termobáricas, levaram a pedidos de investigações de possíveis crimes de guerra. O Tribunal Penal Internacional declarou que investigaria a conduta russa na Ucrânia desde 2013. Em 16 de março, Putin emitiu um aviso aos traidores russos que ele disse que o Ocidente queria usar como uma quinta coluna para destruir a Rússia. Ele disse que os russos devem passar por autolimpeza natural e necessária da sociedade para se livrar de bastardos e traidores pró-ocidentais. Obrigado por assistir em nosso canal. Se gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe. Não se esqueça de se inscrever e ativar a notificação. Sua participação é importante para o nosso crescimento. Até o próximo vídeo aqui no Curiosidades das Guerras.